Localizada a 72 quilômetros de Belo Horizonte, com uma população de mais de 230 mil pessoas e um rico patrimônio histórico turístico. Esta é Sete Lagoas e é para este patrimônio que nossos olhares se voltam. Não tem como falar de Sete Lagoas e sua história sem pensar na Serra de Santa Helena e a igrejinha no topo da serra. Na época, pelo que a gente sabe, tinha um fazendeiro aqui que chamava João Lino, e ele naquela época que construíram essa capela. E com certeza ele era devoto de Santa Helena, né? E escolheu o nome de Santa Helena para pôr aqui. Ou talvez seja também por causa da serra, que já existia a Serra de Santa Helena, né? Em 1852 foi onde colocou o primeiro cruzeiro, que veio a ser destruído por raios, e depois, daí poucos anos, colocou outro cruzeiro. E esse cruzeiro que nós temos aqui é o terceiro cruzeiro. Não é toda cidade, não é que tem o privilégio de ter uma serra igual nós temos, Sete Lagoas. Então, a gente vê perfeitamente que é praticamente é uma obrigação do município zelar pelo patrimônio cultural. E essa capela, apesar de não ser tombada, ela realmente é talvez o marco histórico mais importante da cidade. Os amantes da natureza também aproveitam o espaço para praticar voo livre. Do alto da serra para o centro da cidade, o complexo da Praça Tiradentes, que abrange a Igreja de Santo Antônio, o Centro Cultural Joaquim Drummond e o Museu Histórico Municipal, preserva documentos e memórias importantes sobre o passado da cidade. Vamos conhecer um pouco dessas histórias. Este espaço onde a gente se encontra é conhecido como Casarão dos Drummond ou dos Chassin Drummond. É uma edificação muito antiga, que data do século XVIII, final do século XVIII. Foi construído pela época da Inconfidência Mineira, ali por volta de 1780, 1784. Então, em 1989, nós começamos as pesquisas da história do casarão para efeito de tombamento junto ao IEFA, não é? Então, a partir daí, depois das pesquisas, começou-se as obras. Quer dizer, primeiro foi feita uma desapropriação do prédio, do terreno. Então, aí começaram as obras, né? Então, hoje a gente está aqui dentro, em meio a sombras, lembranças, ecos do passado que foram muito importantes. A capela, ela teve o início de sua construção em 1775 e posteriormente, assim muito devagarinho mesmo, então foi feito o restante da construção, o corpo da nave da igreja. Em 1882 foi colocado na torre direita um relógio que tem o nome de regulador público. Isso está escrito lá até hoje, a gente pode ver chegando um pouquinho mais de perto. Então, o regulador público era por quê? As pessoas, de um modo geral, não tinham relógio em casa, e o relógio da igreja, ele marcava a hora, marcava o tempo. Então, a cidade toda era regulada pelo relógio da torre da igreja. Agora, a valorização disso, a importância disso, vai depender muito das condições de sensibilidade e intelectuais mesmo de instrução dos habitantes deste lugar. Bom, nós estamos aqui no Museu Histórico Municipal, né, o único bem tombado pelo IPHAN. O tombamento dele se fez em 1968, através do ex-prefeito Afrânio de Avelar. Em 1970, o próprio Afrânio de Avelar abre o espaço como o Museu Histórico da cidade. Então, aqui é o local de preservação de toda a história. O acervo do museu, ele retrata justamente isso, as personalidades de grande importância para a história da cidade. Enquanto o museu está aberto, a gente está preservando esta história. E aqui o departamento, nosso principal foco, é a pesquisa sobre essas personalidades e os acontecimentos, né, os grandes acontecimentos da cidade. Então, nosso maior foco é manter viva essa história e essa preservação, através de documentos e do acervo do museu.
A cidade também deve seu desenvolvimento aos trilhos, e esta memória não pode ser apagada. Inaugurada em 12 de setembro de 1886, a estação ferroviária de Sete Lagoas foi transformada em museu ferroviário no ano de 2000. Aqui, o passado mantém-se vivo por meio de exposições, ferramentas e objetos de época e o antigo vagão de passageiros da extinta RFF-SA, com 2 pequenas locomotivas. Esse museu, o seguinte, há muitos anos atrás, aqui era a estação ferroviária de Sete Lagoas. Mas com a retirada dos trilhos aqui do centro da cidade, o prédio ficou obsoleto, ficou sem função. Então, 2 ferroviários, o Francisco Timóteo de Oliveira e o Cândido de Souza Lopes, tiveram a ideia de usar o prédio para fundar esse museu, que hoje chama-se Museu do Ferroviário. A importância é justamente preservar para a história da cidade a participação dos ferroviários no desenvolvimento da cidade de Sete Lagoas, porque a cidade deve muito do seu desenvolvimento a essa ferrovia. Então o museu foi criado para manter essa memória destes mesmos ferroviários no desenvolvimento da cidade. E como falar de Sete Lagoas e não apresentar as lagoas que dão nome à cidade? Distribuídas entre os bairros estão a Lagoa Boa Vista, José Félix, Cercadinho, Matadouro, Catarina, da Chácara e a mais famosa, Lagoa Paulino, localizada no centro da cidade. Meu nome é Dalton Andrade, eu sou pesquisador de história. Estou aqui para contar um pouquinho da história da Lagoa Paulino. Ela foi se formando essa lagoa, era um brejo, corria uma água até o córrego do Diogo. Aos poucos isso foi inundando com as chuvas, foi formatando uma lagoa e ao longo do tempo ela foi sendo ocupada. Em 1908, libera-se as ruas aqui em volta, tornam-se públicas, desmembram da Rua Paulo Frontin e desmembram da Rua Pedro Luiz, mas ela só é ocupada em 1939. Então vão se formando o processo de ocupação dela, toda a elite da cidade, em cada momento, cada ciclo econômico as pessoas vêm para cá, tem os funcionários do Banco Agremisa, tem o pessoal do Busa, tem o pessoal da cerâmica, então é também um lugar, uma paisagem do poder da cidade. Os nomes são sempre do proprietário, uma denominação oficial, uma característica da paisagem. No caso aqui, o Paulino era o proprietário aqui da área, dessa margem da Altino França. O Juvelino Lanza tem alguma referência dele, conheceu ele no início aí do século XX, então se deve ao proprietário da área. Outro ponto turístico bastante frequentado é o complexo do Parque Náutico da Boa Vista, onde são realizados diversos eventos culturais. Aqui era uma região totalmente abandonada, onde estamos, onde nas margens do parque da lagoa existiam muitos porcos soltos, havia criação de porcos. Hoje fazemos aqui a união de todas as classes sociais. Aqui tanto o rico como o pobre têm o mesmo espaço e fazem o mesmo exercício, utilizam o Parque Náutico da mesma forma. Aqui houve uma união das classes sociais. Sete Lagoas também abriga uma raridade histórica, considerada uma das 50 maiores cavernas de Minas Gerais, com formações de estalagmite e estalactite raras em todo o mundo. A Gruta Rei do Mato está localizada às margens da BR-040, junto ao trevo de acesso à cidade. Esse nome Rei do Mato, ele se explica pelo seguinte: existe uma lapinha, onde morou um homem. Ele era alto, louro e bem constituído. Ele vivia do que produzia, do que tirava daqui do mato e fazia compra na cidade só do essencial para sustento. Ele não tem explicação a sua chegada, nem tem explicação sobre a sua saída. Ele acabou se transformando num personagem lendário. Há muitas histórias que se contam a respeito dele. Em homenagem a ele, o José Eloy passou a chamar a Lapa do Vagalume de Gruta Rei do Mato, uma homenagem a esse homem. Ficamos por aqui, mas Sete Lagoas está de portas abertas com muito mais contos e encantos. Este foi o nosso olhar sobre a cidade. E o seu, qual é?